Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna da disciplina de Modelagem e Modelos em Processo de Engenharia de Software e hoje eu vou apresentar para vocês a minha modelagem de recursos utilizando o FODA para o domínio de gerenciamento de projetos e equipes, usando a ferramenta Future IDE. Então, esse domínio que foi sorteado para mim, ele é bastante utilizado em empresas de tecnologia e envolve uma variedade de recursos que podem ser utilizados em outros sistemas diferentes. E aí tem alguns recursos comuns que são identificados, como por exemplo, o cadastro de projetos, o cadastro de equipes, a atribuição de tarefas, o controle de prazos. E também tem os recursos variáveis, que são os opcionais, digamos assim, que eles incluem o chat interno, que seria utilizando o Microsoft Teams, que foi a ferramenta que eu escolhi, o Outlook, então existe uma integração com o e-mail, relatórios de desempenho, metodologias como o Scrum ou o Kanban, e também existem os agrupamentos. Eu agrupei recursos em categorias, então a comunicação, elas podem incluir o Microsoft Teams ou o Outlook, as metodologias, onde o usuário pode escolher entre o Scrum ou o Kanban, mas não ambos, então existe uma restrição, e no monitoramento, com recursos como relatórios de progresso e relatórios de desempenho também. E também, como eu falei das restrições, tem algumas importantes. A que eu já mencionei é a da metodologia, então se o recurso do Scrum foi selecionado, o recurso Kanban ele deve ser excluído, então é um ou outro. Para que haja o relatório de progresso, é necessário que a atribuição de tarefas esteja presente. E também a integração com e-mail, com o Outlook, só faz sentido se houver o controle de prazos e uma atribuição de tarefas. Aqui também no Future IDE, o recurso raiz que eu criei foi o gerenciamento de projetos e equipes, e a partir dele eu adicionei outros recursos obrigatórios, como o mandatory, e os opcionais como opcionais. Agrupamentos, que eu já falei, são da comunicação, metodologias e o monitoramento, e algumas restrições. A única restrição que eu consegui escrever, como estava no exemplo dos outros projetos que já tinham no Eclipse, foi essa do Outlook, porque as outras já foram colocadas no próprio diagrama, né? Que nem essa da metodologia. Ou é o Scrumban, ou é o Scrum que a gente escolhe, ou é o Kanban. Então não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque um anula o outro. Falando um pouquinho sobre cada um dos blocos, o cadastro de projetos, ele permite criar e gerenciar os projetos, então ele vai definir os objetivos e o escopo. O cadastro de equipes, ele vai registrar membros da equipe e as funções dentro dos projetos. A atribuição de tarefas, ela vai distribuir as tarefas entre os membros dessa equipe, então vai garantir a organização, e o controle de prazos, ele também vai ajudar na organização, porque ele vai definir e monitorar prazos para a conclusão das tarefas e dos projetos. Da comunicação, ferramentas para facilitar a troca de informações entre os membros da equipe, então, como eu expliquei, eu escolhi trabalhar com o Microsoft Teams e o Outlook. Das metodologias, são algumas abordagens para a organização do fluxo de trabalho, então, como eu já falei do Scrum, que ele é uma metodologia ágil, e é baseada em sprints e reuniões diárias, e o Kanban, ele é uma organização visual de tarefas em quadros. Sobre a atribuição de tarefas, ela vai distribuir as tarefas entre os membros da equipe, e nisso vai existir uma prioridade, então vai ser ou alta, média ou baixa. Então existe aqui outra restrição também. Do monitoramento, ferramentas para análise de desempenho e progresso, então vai existir um relatório para o desempenho e um relatório para o progresso. E basicamente sobre os blocos que eu criei é isso. Então, com isso, eu concluí a minha modelagem de recursos. O Future IDE facilitou bastante essa organização visual, porque ele é bem eficiente para representar graficamente esses recursos. Então, as variações e restrições, elas ficam bem organizadas e o modelo ficou bem consistente. Então, é isso. Obrigada por assistir.